Quem ouvir que ouça, e quem deixar de ouvir, que deixe, porque são casas rebeldes. Portanto, assim diz o Senhor Yahushua: eis que vem dias, dias de trevas, dias de doenças de escuridão, onde os homens irão de um lado para o outro, e morrerão de fome e sede, não por água e nem por comida, mas por não ouvir a palavra do Criador. Sem demora venho, aí daquele dia, em que os homens não esperam e os demônios abominam. A visão começava assim: via um lugar plano, pessoas andavam e um vento tempestuoso passava. Pessoas eram arrastadas de um lado para o outro, como ondas impetuosas que escumavam ao chocar com as rochas. Depois as via cair dentro do inferno. Lá elas queimavam, e a dor de sua destruição subia como uma fumaça espessa. Com isso, coisas espantosas aconteciam no céu e demônios vestidos de anjos caíam na terra com livros na mão. Via que muitas casas eram edificadas, e em suas placas estavam escrito: a besta escarlata, a grande prostituição. Depois, via um campo de trigo, mas, no meio deles, existiam muitos insetos que as devoravam, e o que sobrava era devorado pelos animais do campo. Nisto via que outro vento vinha e arrebatava o que sobrava do trigo e espalhava entre o mar grande. E a terra era remodelada pelos animais do campo, apagando a sua terra de onde o trigo saiu e sendo levado pelas ondas para outro lugar. Depois, a visão mudava para um espaço preto. O lugar era escuro e vazio, e uma estrela como uma tocha caía do céu, nas águas. E depois via homens tomando aquela água, e em suas mentes se tornaram amargas. Logo após, de suas bocas saía como se fosse um rio, que ia na direção das nações falando: ei-lo aqui, ei-lo ali. E levava cativos aqueles que as tomavam. A princípio era doce como mel, mas em seus ventres se tornaram em chagas. Logo após, via uma cidade tomada por uma onda grande, e todos os homens morriam sem ar, e eles andavam com faixas em seus olhos e tampões em seus ouvidos, andavam como zumbis que tropeçam de um lado para o outro, e o vento os empurravam em direções para a terra. Acima das cidades, haviam cavalos vermelhos que se transfiguravam em homens e corriam em direção dos homens, e montavam em cima deles, como cavaleiros, e os faziam combater com ímpeto contra os discípulos de Yahushua. A eles vinham de todos os lados e se assentavam sobre os homens. Logo após tudo isso, um anjo me disse: entende tudo isso? E falei que não. Então ele me disse: eis que é a batalha do Todo-Poderoso. Há de ser que, nos últimos dias, derramarei sobre o meu espírito sobre os homens, e naqueles dias me conheceram, e pranteá-lo-ão como se pranteia por um unigênito, e me conheceram como seu Salvador. E não ensinará cada um ao seu próximo, nem a cada um ao seu irmão, dizendo: conhece o Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor deles até o maior, porque serei misericordioso para com suas iniquidades, e de seus pecados e de suas prevaricações não me lembrarei mais. Porque este é o convênio que depois daqueles dias farei com a casa de Israel, diz o Senhor: porei as minhas leis em sua mente, e em seu coração as escreverei, e eu lhes serei por Salvador, e eles me serão por povo. Logo após, ele me levou para um canto e começou a explicar. Aquele vento que veio no início representa o espírito do anti-Messias, surgindo na época dos discípulos, como disse João: filhinhos, é já a última hora. E, como ouvistes que vem um antimachia, também agora muito se tem feito antimachia, por onde conhecemos que é já a última hora. Saíram dos nossos, mas não eram dos nossos, porque, se fossem dos nossos, ficariam conosco. Mas isto é para que se manifestasse que não são todos do nosso meio. Esse espírito tem levado os homens às religiões das nações. E quando eles se chocam contra a rocha, a saber, os profetas, eles caem nas profecias que dizem: vendo, vereis, em verdade, contudo não entendereis, ouvindo, ouvireis, contudo não mudareis. Engorda o coração deste povo, e faze-lhe pesados os ouvidos, e fecha-lhe os olhos, para que não veja com os seus olhos, e não ouça com os seus ouvidos, nem entenda com o seu coração, nem se converta, e ele o venha a sarar. Então disse eu: até quando, Senhor? E respondeu: até que se assolem as cidades, e não fique morador algum, nem homem algum nas casas, e a terra seja assolado de todo, e o Senhor afaste dela os homens, e no meio da terra seja grande o desamparo. Porém ainda a 10ª parte ficará nela, e tornará a ser pastada,
e como no carvalho, e como na azinheira, que depois de se desfolharem ainda ficam firmes, assim a santa semente será a firmeza dela. Porém, até aquele dia, ora com os lábios, mas seu coração está longe da salvação. Em sua secreta adoração, está unicamente reservado para doutrinas de homens que não salvam, sendo, na verdade, enganados, porque a condenação é esta: que a luz e a verdade veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Porque todo aquele que faz o mal odeia a luz e a verdade, e não vem para a luz, para que as suas obras não sejam questionadas e reprovadas. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque são feitas pelo Salvador. E se na verdade te digo que nós dizemos o que sabemos, e testificamos o que vimos, e não aceitais o nosso testemunho. Se vos falei de coisas terrestres, e não crestes, como crereis, se vos falar das celestiais? Esses homens sobre a rocha se branqueiam, mas nunca se tornam alvos, aprendem sempre, mas não fazem proveito do conhecimento verdadeiro. Com isso, sua caminhada dá ao destino da eterna morte. E como vai ser contado entre os sábios aquele que depois de estar trilhando o caminho calmo, que conduz à vida futura, dirige seus passos apressados na direção deste mundo? E como vai ser contado entre os sábios aquele que busca a palavra do Salvador, para anunciá-la aos outros e não para colocá-la em si mesmo? E em prática, são esses que, após aprender alguma doutrina, escumam suas abominações como as ondas. Aos demônios que desceram com livros na mão, a esse cuja vinda é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios de mentira, e com todo o engano da injustiça para os que perecem, porque não receberam o amor da verdade para se salvarem. E por isso o Salvador lhes enviará a operação do erro, para que creiam na mentira, para que sejam julgados todos os que não creram na verdade, antes tiveram prazer na iniquidade, entre os quais confessam que conhecem a salvação, porém com as obras o negam, sendo abomináveis e desobedientes, e reprovados para toda boa obra, como labareda de fogo, tomando vingança dos que não conhecem ao Pai e dos que não obedecem ao Evangelho do nosso Senhor e ao Rúshua. A esses que edificaram templos e ciências. Mas quantas são as árvores? Embora nem todas deem frutos. Quantos são os frutos? Mas nem todos são bons. Quantas são as ciências? Mas nem todas são úteis. E assim, pelos seus frutos os conhecereis. Porque toda árvore que não dá bom fruto corta-se e lança-se no fogo e ardem, descendo assim para o inferno. Assim como a luz desce nas trevas, e traz a verdade das coisas, e como a chuva desce e regar as plantas trazendo vida. Assim também, Satanás tem caído na boca do povo, e trouxe uma falsa luz, e alimenta as plantas deste mundo para que deem maus frutos. Porventura traz-se a verdade para deixar oculta? Assim como Noé passou 120 anos avisando sobre o fim. Mas quando veio a chuva, ao invés de dar vida, veio para destruir, mas por fim, reedificar uma nova e eterna Jerusalém, para que a glória da segunda casa seja maior do que a primeira. Todos esses andam como que coroas parecidas como que de ouro, e cabelo como de mulheres, mas andam encouraçados em doutrinas de homens demônios. Parecem com a noiva do cordeiro, mas não deixe ser enganado, são casa rebelde e o joio plantado junto com o trigo. E como o anjo estava sobre a terra, representa que anjos caídos nasceram na carne, filhos de homens. Os homens deste mundo não se encontram de passagem, não buscam somente aquele que pode dar a vida eterna, porque eles em verdade têm nascido de mulheres, mas o verdadeiro Pai tem-nos gerado em espírito para a verdadeira vida eterna. Já que, se alguém vier no nome da vida, embora ouçam, a esse, não aceitam, mas se outros vêm em seu próprio nome, a esse ouvem e honram, embora aquele conhecimento não de vida alguma. Porque eles são casas rebeldes. Vigiai e orai, porque muitos virão em meu nome, e é esse já o tempo do contrário. O príncipe caído que rege esse mundo. Nós sabemos e testificamos que esse é o momento das trevas, e o espírito do antimachia já tem aparecido no mundo. Por isso, filhos, sabemos que já é o último dia. Não creiais em todo o espírito que vem ao mundo vestido de cordeiro, já que, na verdade, são lobos, mas vejam se as obras vêm do Criador. Depois, o anjo me levou à segunda visão. Já na parte do trigo,
representa o povo do Eterno, e o joio, os anjos caídos em espírito, e os insetos, os demônios, e os animais do campo, são os anjos caídos em carne. Os trigos são destruídos, diminuindo em quantidade, sendo espalhado entre a grande população, o mar grande. Isso tudo representa a destruição de Jerusalém, e a Jerusalém são os homens do eleito. Antes da chegada daquele grande e glorioso dia do Senhor, é necessário que as almas arrependidas sejam colhidas deste mundo, sendo levados para uma nova terra. Assim como Noé e Ló, após sair da terra, desceu o fogo. Já o mundo transformado pelos animais representa que o passado foi reescrito. E o trigo entre o mar representa que as almas têm nascido entre os demônios. Como Moisés no Egito, onde foi escondido dos lobos, até o tempo devido para ser enviado pelo Eterno para destruí-los no Mar Vermelho, que representa o lago de fogo. Do mesmo modo, as almas têm se escondido entre os lobos para o grande fim. Na próxima visão, dizia o anjo, o lugar escuro representa a terra, o abismo sem forma e vazia, sendo o simbolismo do reino de Samael, o anjo condutor da rebelião. E o anjo representa a pedra de absinto. E o terceiro anjo tocou a sua trombeta, e caiu do céu uma grande estrela ardendo como uma tocha, e caiu sobre a terça parte dos rios, e sobre as fontes das águas, e o nome da estrela era Absinto, e a terça parte das águas tornou-se em amargo, e muitos homens morreram das águas, porque se tornaram amargas. Os homens que tomam essa água representa a doutrina do mundo, que apaga e mata os homens que absorvem essas águas. A princípio a palavra deles tornou-se doce na boca do povo, por aparente luz e falam de vida, mas, quando desce para o coração, começam a sair as blasfêmias, o ódio, a ira, a inveja, a loucura. E dessa água que saem da boca como um rio, conduz outros homens como uma estrada ao mesmo destino, e tornam-se cegos e surdos, onde não podem mais ouvir a verdade sem terem comichão nos ouvidos. Assim como dito por Salomão, os mortos não sabem de nada. Eles mesmo, os homens que tomam essas águas, são os mortos, e não sabem de onde vem e nem para onde vai, porque anda nas trevas, e tropeça, sem poder ver o seu próprio erro. Na última visão, disse o anjo, essa última visão representa o seu tempo, o último reino. O grande dilúvio representa os últimos atos de Satanás. Ele tem preenchido a terra com todo tipo de conhecimento terreno, animal e diabólico, desviando as almas da verdade. Sendo eles submergidos, tornam-se insensíveis à vontade do Espírito Santo. Quando estão nesse estado de morte, eles são como carne podre que anda de um lado para o outro, não sabem de onde vem e nem para onde vai, e ficam presos nas palavras que dizem: sai dela, povo meu, para que não sejas participante dos seus pecados, e para que não recebas das suas pragas. Porque já os seus pecados se acumularam até o céu, e o Pai se lembrou das iniquidades dela. Porque já os seus pecados se acumularam até o céu, o nosso Pai eterno se lembrou das iniquidades delas. Tornai a dar-lhe como ela vos tem dado, e retribuí-lhe em dobro conforme as suas obras. No cálice em que vos deu de beber, dai-lhe a ela em dobro. Quanto ela se glorificou, em luxúrias esteve, tanto lhe dai de tormento e pranto, porque diz em seu coração: estou assentada como rainha, e não sou viúva, e não verei o pranto. Portanto, num dia virão as suas pragas, a morte, e o pranto, e a fome, e será queimada com fogo, porque é forte o Senhor Salvador e ao Ruxo a que a julga. E os raios da terra, que fornicaram com ela, e viveram em luxúrias, a chorarão, e sobre ela prantearão, quando virem a fumaça do seu incêndio, estando de longe pelo temor do seu tormento, dizendo: ai, ai daquela grande Babilônia, aquela forte cidade, pois em uma só hora veio o teu juízo. E sobre ela choram, e lamentam os mercadores da terra, porque ninguém mais compra as suas mercadorias. E o fruto do desejo da tua alma foi-se de ti, e todas as coisas suntuosas e excelentes se foram de ti, e não mais as acharás. Os mercadores dessas coisas, que por elas se enriqueceram, estarão de longe, pelo temor do seu tormento, chorando e lamentando, e dizendo: ai, ai daquela grande cidade que estava vestida de linho fino, e púrpura, e escarlata, e adornada com ouro e pedras preciosas e pérolas. Porque em uma só hora foram assoladas tantas riquezas. E todo piloto, e todo o que navega em nós, e todo marinheiro, e todos os que vivem do mar, se puseram de longe, vendo a fumaça do seu incêndio,
Clamaram, dizendo: Que cidade é semelhante a esta grande cidade? Lançaram pó sobre a sua cabeça, e clamaram, chorando e lamentando, e dizendo: Ai, ai daquela grande cidade, na qual todos os que tinham nós no mar se enriqueceram da sua opulência, porque em uma só hora foi assolada. Assim, os cavalos vermelhos que se assentam sobre eles representam os demônios dos pensamentos, que obrigam as almas a fazerem a vontade dos pensamentos e da carne, tornando-se como outrora, filho dos malignos. A partir de que chega nesse estado, eles se transformam no corpo dos demônios, sendo uma trindade. Ao invés deles terem o Salvador como centro, tem o Deus deste mundo, ao invés de terem o Evangelho verdadeiro, não sendo outro, tem o Evangelhos para esse mundo, disfarçado de luz e, ao invés de terem o Espírito da verdade, andam com o espírito do ódio e da falsidade, já que eles combatem contra o Cordeiro e os discípulos negando o que tem escrito dentro do livro da vida, são enganados e levados a ser tratados como mercadorias, levados cativos pelos falsos pastores, que derriba e deixa a ovelha e foge, quando vê o lobo para que as despedacem as ovelhas. A partir desse momento, o anjo me levou a um passado distante. Ele me mostrou anjos descendo do céu, tenso filho com as mulheres. Deles nasceram os gigantes, mas nem todos eram gigantes. Com isso, vi que, a partir de que os anjos estiveram em contato com as mulheres, vi que espíritos malignos têm entrado dentro deles, como se tomassem posse dos corpos dos anjos que desceram. A partir disso, vi que uma ideia maligna tem entrado dentro dos anjos transformados em homens. Vi que eles trouxeram pinturas no rosto, manuseio do embelezamento da sobrancelha, conheceram as letras, astrologia, criaram armas e manuseio de troca, como o conhecimento de pedras preciosas e metais, como também o ensino de maldições, mágias, predições e adivinhos, como a artimanha de divisão de raízes e manuseio de poções e venenos. Também vi que construíram casas, monumentos e cervejas. A maldade tem se engrandecido desde o princípio do mundo. Com os anjos sendo controlados pelos demônios, trouxeram conhecimento de tecnologia elétrica para a época de Adão e transformarão-se em ícones de Deus pré-históricos, corrompendo a criação dos homens. Edificaram grandes cidades e começaram a criar as feitiçarias, saber, remédios, fervuras de ervas, queima de ossos e carnes para sacrifícios. Nisso, vi que os anjos possuídos por demônios desejaram voltar para o céu, mas foram impedidos devido à corrupção. Foram jogados profundamente no inferno, onde queimaram soltando uma fumaça negra. Na medida que essa fumaça subia, homens inalaram elas e se tornaram sábios no manuseio de armas. Os grandes homens das ciências do passado, que trouxeram tecnologia para a nossa época, têm estado sobre o efeito dessas nuvens negras. Vindo para a nossa época, vi que eles descobriram que poderia dopar o homem, através das comidas, através da internet e das escolas. Vi que, quando os homens assistiam alguma coisa pela internet, a tela se tornava como se fosse uma espiral que cauteriza a consciência dos homens, transformando eles em bestas, cavalos dóceis que são controlados pelos demônios. Agora, com a consciência fechada, muito da consciência boa foi fechada, tornando natural o sangue e a morte entre os povos, em um nível que, se for falado coisas negativas, na presença desses reis da terra, que faça ela parar para raciocinar. Não fará diferença alguma. Tão acostumados com o mal, que o dia que o mal vier, estarão como nos dias de Noé, comendo e bebendo com a maldade, como nos dias de Ló, mesmo vendo os anjos, não entenderam que para elas o mundo iria acabar. E assim também, como nos dias do Mestre, mesmo vendo os sinais e milagres, suas mentes têm se tornado trancada, e seu coração endurecido. Quando veio a calamidade não perceberam. A história se repete novamente. Lembrando que na primeira aliança, os milagres eram carnais, na segunda, espirituais, ninguém verá o reino, só porque se espera ele. No entanto, os homens não percebem, nem poderão dizer: o reino está aqui ou ali, pois ele está dentro de nós. E agora na nossa época, esperam sinais e avisos, mas mesmo vendo eles, não percebem, até que o fim veio, e quem foi salvo, foi, mas quem não foi, ficou.
Assim como dito em Hebreus, havendo o Salvador antigamente falado muitas vezes, e de muitas maneiras, aos pais, pelos profetas, a nós falou-nos nestes últimos dias pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, por quem fez também os mundos, o qual, sendo o resplendor da sua glória, e a expressa imagem da sua pessoa, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, havendo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados, assentou-se à destra da majestade nas alturas, feito tanto mais excelente do que os anjos, quanto herdou mais excelente nome do que eles. Assim como dito assim, temos avisado por todas essas formas, desde os pais aos profetas. Portanto, convém-nos atentar com mais diligência para as coisas que já ouvimos, para que em tempo algum nos venhamos conhecer que a temos esquecido delas. Porque, se a palavra pronunciada pelos anjos permaneceu firme, e toda transgressão e desobediência recebeu a justa retribuição, como escaparemos nós, se não atentarmos para uma tão grande salvação, a qual, começando a ser anunciada pelo Senhor, foi-nos depois confirmada pelos que a ouviram, testificando também o Salvador com sinais, e milagres, e várias maravilhas, e dons do Espírito Santo, distribuídos segundo a sua vontade, havendo livrado todos os que, com medo da morte, estavam por toda a vida sujeitos à servidão. E se somente os justos se salvam com dificuldade, onde aparecerá o ímpio? Portanto, se ouvirdes hoje a voz do Espírito Santo, não endurecidos o vosso coração como no dia da tentação no deserto, onde vários homens morreram, que o vosso olhar esteja voltado para aquele que é vivo, enquanto estiverdes vivos, senão morrereis e tentareis vê-lo sem o poderdes ver. Portanto, convém nos exortarmos a cada dia, no tempo que se chama hoje, para não sermos levados pelo caminho do engano, já que muitos falsos messias e irmãos têm surgido no mundo, porque, devendo já ser mestres, em razão do tempo, ainda necessitais de que se vos torne a ensinar quais são os primeiros rudimentos das palavras do Salvador, e vos haveis feito tais que necessitais de leite, e não de alimento sólido. Porque qualquer que ainda se alimenta de leite não está experimentado na palavra da justiça, porque é criança. Mas o alimento sólido é para os adultos, os quais, já pelo costume, têm os sentidos exercitados para discernir tanto o bem como o mal. Desde a primeira visão, tem-nos mostrado que, ao invés das pessoas estarem eniveladas devido ao tempo, têm se tornado crianças, por onde o vento as leva como palha e as queima. Pelo que, entrando ele no mundo, diz: sacrifício e oferta não quiseste, mas um corpo me preparaste, holocaustos e oblações pelo pecado não te agradaram. Então eu disse: eis aqui venho, no princípio do livro está escrito de mim, para fazer, ó Salvador, a tua vontade, dizendo acima: sacrifício, e oferta, e holocaustos e oblações pelo pecado não quiseste, nem te agradaram os quais se oferecem segundo a lei. Porque, se pecarmos voluntariamente, depois de termos recebido o conhecimento da verdade, já não resta mais sacrifício pelos pecados, mas uma certa expectação horrível de juízo e ardor de fogo, que há de devorar os adversários. Assim vos digo, vigiai, porque o dia virá, e para quem será a sua obra? E naquele dia, te dirão: louco, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado para tos dar, e para quem tu achas que será? Subirá ou descerá? Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? E em teu nome não expulsamos demônios? E em teu nome não fizemos muitas maravilhas? Então lhes direi abertamente: nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Aquele que conhece o todo, mas não se conhece a si próprio, tudo lhe falta. Se derdes à luz o que tendes dentro de vós, o que tendes dentro de vós vos salvará. Se não o tiverdes dentro de vós a luz, o que não tendes em vós vos matará.